Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha de mangás, o segundo do dia, olha só. Tô tentando adiantar as minhas leituras aí. E antes de eu entrar no mérito da publicação que eu vou comentar com vocês, saiu aí aquele checklist da editora Panini Comics referente ao mês de junho, todo atrasado e tal. E a gente já viu ali que algumas publicações de mangá sofreram um certo reajuste, pequenininho só. Por exemplo, One Punch Man e a Jin saíram de R$18,90 para R$24,90. Ó, legalzão, hein? Já vou ter que começar a olhar o que eu vou cortar ali, porque realmente tá difícil. Bom, galera, hoje nós vamos falar sobre Crimes Perfeitos. Publicação da editora Panini Comics, material do Arata Miyatsuki e arte do Yuna Kanzaki. Esse material aqui está saindo lá no Japão ainda, já foram publicados cerca de 9 volumes dessa série. A editora Panini Comics trouxe essa publicação aqui, inclusive com uma sobrecapa, olha só, toda bonitona, tem um acabamento gráfico legal, olha só a sobrecapa da edição. Aí aqui nós temos a publicação em si, né? Você percebe que tem verniz na capa. É um material que conta com capa cartonada, tem papel off-white, preto e branco, aproximadamente aí 200 páginas, ao precinho de R$ 24,90. Galera, essa publicação aqui, ela acabou até de certa forma me surpreendendo. Eu achei bem interessante o plot dessa edição e como a história é contada, como as coisas acabam acontecendo e todas as questões que são colocadas pelo autor desse mangá. Basicamente, nós somos apresentados a um homem misterioso, o Uzobuki, protagonista dessa série, que é um assassino de aluguel, um cara profissional na arte de matar, que tem os seus serviços contratados por determinadas pessoas. O que é muito interessante nessa série é que a polícia não consegue comprovar o envolvimento dele nesses crimes. Mesmo tendo câmeras captando imagens dele, ele eventualmente conversando com as pessoas, tendo dado até pistas de que ele poderia estar envolvido nessas cenas de crime, a polícia não tem aquela prova que realmente poderia dar até mesmo um indiciamento, algo que pudesse levar a uma investigação mais séria, uma denúncia ou qualquer coisa do tipo. O cara é mais liso do que bagre. Bom, galera, cada capítulo desse mangá ele vai trazer uma história autocontida, mostrando ali a história do contratante, os seus motivos para levar, né, o Uzobuki a matar a determinada vítima ali, mostra também as razões egoístas de vingança, muitas vezes até mesmo banais, o pior do ser humano. Isso que é bem interessante, porque a forma que ele explora isso, inclusive com plot twists assim que, você fala, bacana, ficou realmente interessante. Não é nada genial, mas realmente dá aquela surpresinha no leitor. Então ele consegue criar uma história de suspense que é realmente muito interessante. E a arte, né, de matar do Uzobuki também é algo a se destacar. Ele utiliza, eu não diria hipnose, mas é um poder de convencimento que é realmente bem bacana e dentro do contexto faz sentido. Claro que existem ali alguns exageros, umas forçações de barra, mas acredito que se você, leitor, meio que, vamos relevar, simplesmente ignorar algumas coisas e tal, você realmente vai curtir essa história, porque ele cria todo esse clima de tensão, esse clima de envolvimento com muito plot twist. Isso também é realmente bem interessante dentro da publicação. A história está indo por um caminho, de repente ela volta, tem algumas lições de moral também, eu diria, dentro dessa publicação. De qualquer forma, realmente nós temos um trabalho bem interessante nesse mangá Crimes Perfeitos, ainda que fiquem muitas perguntas em aberto, e apesar desses crimes serem tidos por perfeitos, ficam faltando algumas respostas. Por exemplo, no primeiro crime, o cara toma um soco, morre, aí fala, olha, não tinha nada, não tinha veneno, não tinha porcaria nenhuma. Então, tipo, como que ele matou? Poderia ter
algumas explicações, fica muito em aberto, é como se o cara fosse um mágico, aí um serial killer que simplesmente faz com que as coisas aconteçam porque ele deseja. Então, se você relevar esse aspecto mais exagerado, mais forçado da história, você vai curtir a narrativa, todo o clima que os autores passam para o leitor. A arte da publicação é muito boa, ela tem essa pegada mais sombria, inclusive com bastante jogo de luz e sombra, alguns aspectos de expressões dos personagens assim que estão mais doidões. Realmente é um trabalho artístico bem interessante para essa publicação. Achei que casou muito bem com o roteiro aqui do Miyatsuki. Enfim, galera, nós temos um material aqui que eu dou uma nota entre 8 e 8,5, fica aí no meio, né? Que tem esses defeitos ainda que eu tenha tentado ignorar, vamos dizer assim, mas é um mangá bem interessante. O problema é que R$ 24,90 é um tanto pesado, né? Já foram lançados 9 volumes e também, como eu já disse, são histórias fechadas em cada capítulo, o que pode lá no futuro causar um certo, né? Já deu, né? Só isso daí, só isso daí. Ele vai ter que criar uma linha narrativa, com uma condução de história mais cronológica, né? Porque senão fica realmente só ele sendo contratado para matar pessoas. Aliás, você não sabe se ele recebe dinheiro ou não, simplesmente aparecem as pessoas falando, contando a história, o que objetivam e tal, mas você não sabe se ele recebe alguma coisa ou não. Ele fala que gosta de matar, porque gosta de explorar as fraquezas humanas e tal, como se ele simplesmente fizesse isso por prazer. E também parece ser muito fácil contratá-lo, você chega e simplesmente fala, ó, uso no que? Preciso dos seus serviços, mate, qualquer pessoa consegue contratar. Então tem essas falhas de roteiro, mas se você ignorar esse tanto de coisas que eu disse e tentar só aproveitar realmente as histórias aqui que estão contidas, você vai curtir essa publicação aqui. Bom, galera, é isso daí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!